e da política internacional das últimas horas. Tanguy, nesse dia onde se falou muito sobre moeda única, moeda comum, meu Deus, Lula em Buenos Aires, com Alberto Fernandes abriu aquele sorriso, aquela alegria, finalmente, alguém para melhorar aqui a minha popularidade. Enfim, Tanguy, vamos a isso. Vamos lá, Daniel. Pois é, o Alberto Fernandes estava igual criança, Daniel, recebendo o primeiro convidado da festinha de aniversário. Felicidade danada, né? O popular da classe foi vê-lo e tudo, de repente ele tentando colar a imagem dele com a do Lula. Então vamos lá. Eu acho que eu só vim aqui para isso hoje, tá, Daniel? Não tem nem pauta direita, eu preparei a pauta aqui, mais porcamente, porque eu só quero saber se tem moeda comum, moeda única, vão abolir o real? Como é que vai ser, Daniel? Ou estamos criando apenas mais uma faixa de câmbio da Argentina? Ilumine-nos, Daniel, por favor. Vai. Ô, Tanguy, você sabe que ter uma moeda única com a Argentina com o Brasil, é uma ideia nova, né? A primeira Opa. vez que ela foi mencionada deve ter sido ali por volta de 1983, 84, pelo Raul Alfonsín. Foi a primeira vez na qual se mencionou justamente essa possibilidade de uma moeda única entre Brasil e Argentina. E sucessivos governos apareceram com essa ideia. Você teve menção a uma moeda única no governo Collor, menção à moeda única no governo Fernando Henrique, teve menção à moeda única durante o governo Lula, até durante o governo Bolsonaro, o então ministro Paulo Guedes chegou a fazer menção à moeda única, uma moeda que eliminaria na prática o peso argentino e o real brasileiro. Mas não foi exatamente isso que o governo brasileiro estava propondo. Aliás, não foi sobre isso que o ministro Fernando Haddad escreveu no ano passado, embora no domingo, no dia de ontem, o Sérgio Massa, o ministro da Economia argentino, tenha queimado a largada, e disse: estamos aí conversando com o Brasil para ter uma moeda única, abole tudo, porque esse peso já não vale mais nada mesmo, e a gente se livra desse troço e, quem sabe, dá uma estabilizada monetária no país, ajudado pelo Brasil, que, bem ou mal, com todos os seus problemas, é um país monetariamente muito mais estável do que a Argentina. No dia de hoje, houve ali uma expectativa de que haveria algum anúncio, de que algo concreto seria mencionado, e no frigir dos ovos o que aconteceu foi que o Lula anunciou que será formado um grupo para estudar a possibilidade Ô, Daniel. de uma Eu conheço moeda essa. comum. Pois é, formar um grupo é para não decidir, né, Tanguy? Porque quando você quer decidir, você decide a não ser que decidiu. Quando você forma um grupo, normalmente é para jogar para as cucuias, para as calêndulas. Essa ideia de moeda comum. O Brasil deixou isso muito claro, tanto o presidente Lula quanto o ministro Haddad. É a ideia de uma moeda comum e não de uma moeda única. A moeda Qual é a única, diferença, Daniel? Me conta aí. pois é, a moeda única eliminaria o real, eliminaria o peso argentino e os dois países passariam a ter a mesma moeda. Uma moeda comum seria uma moeda de referência, ou seja, você teria ali transações sendo intermediadas, sendo cotadas nessa unidade de referência. Só para lembrar que Brasil. Então, a ideia, de uma forma geral, é tentar diminuir a dependência que os dois têm do dólar. Isso não é estranho se a gente for considerar que um grande problema econômico da Argentina, que acaba se refletindo também para um problema político, se a gente tivesse que resumir, é o fato de que a Argentina tem 50, 60, 70 anos, sei lá quanto tempo, que não consegue atrair dólar. Né? Então, ela tem reservas internacionais pequenas, isso acaba acarretando todos os outros problemas que a gente vê na Argentina. Se a Argentina conseguir ter uma moeda comum com o Brasil e ela puder fazer comércio com o Brasil sem necessitar do dólar, lembrando que o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina, você tem a China, né, se aproximando em diversos momentos ali e tal, mas o Brasil é um parceiro muito importante para a Argentina. Uma parte importante do problema sai na frente, né? Uma parte importante do problema é deixado de lado. Isso também não é uma questão nova. Ainda na gestão do Lula, lá no primeiro mandato, no primeiro e segundo mandato do Lula, ainda com Néstor Kirchner como presidente da Argentina, o falecido Néstor Kirchner, você já criou um protocolo ali que era uma forma de você fazer um comércio no qual o Brasil pagaria produtos argentinos com reais e a Argentina compraria produtos brasileiros com pesos. E aí o O Brasil Lula fez acumularia referência a isso hoje, inclusive, lá na isso. Casa Rosada. Pois é. E aí o Brasil acumularia pesos aqui, a Argentina acumularia reais lá, e chegaria um momento no qual você poderia, uma situação insólita, né? O Brasil pegar os seus pesos que acumulou aqui e comprar produtos argentinos com pesos, né? E você ficaria trocando pesos e reais ali sem a necessidade de recurso ao dólar. Lembrando, gente, isso não é
Ah, é picuinha dos Estados Unidos. Ah, esse pessoal que quer resistir. Não se trata, pode ser isso também, mas não se trata apenas disso. A Argentina tem um problema estrutural, que é ela não consegue atrair dólar para sua economia. Agora, Tanguy, a proposta não é essa, a proposta não é de uma moeda única, a proposta é de uma moeda comum. Consequentemente, o peso continuaria existindo, o real continuaria existindo, e você teria ali uma unidade de referência para facilitar e intermediar as trocas entre os dois países sem a utilização do dólar. O grande problema continua sendo que um desses dois parceiros, e aí mais especificamente a Argentina, tem uma moeda que está se desvalorizando de maneira muito acentuada. Quer dizer, nos últimos 12 meses, a inflação na Argentina foi superior a 90%. Nós temos aí um descolamento crescente entre o dólar paralelo e o dólar oficial na Argentina. Os argentinos não querem aceitar pesos como forma de pagamento, preferem dólares. A Argentina é uma economia extremamente dolarizada. Como é que você vai desdolarizar uma economia como a Argentina, que é extremamente dolarizada? E claro que houve aí dificuldades, e o Lula não disse isso com clareza quando mencionou justamente esse protocolo lá de 2008, mas a dificuldade, Tanguy, de expandir esse comércio utilizando reais e dólares é que os comerciantes brasileiros, os exportadores brasileiros, não queriam aceitar pesos. Né? Quando chegavam pesos ali para serem utilizados como forma de pagamento, o brasileiro dizia: olha, lamento, não quero pesos, por favor, me pague em dólares. E essa é uma dificuldade, ainda mais quando você coloca uma moeda comum apenas entre dois países, quer dizer, você vai colocar uma terceira moeda na equação, o real vai flutuar em relação a essa moeda comum, o peso vai flutuar em relação a essa moeda comum, fica uma coisa estranha se você não inclui mais parceiros nessa equação. É claro que a União Europeia teve um estágio anterior onde o euro surgiu como moeda comum para depois se tornar moeda única. Ou seja, o euro teve um estágio anterior onde ele era a moeda comum, e é natural que quando você está num processo de unificação monetária, você tenha esse estágio anterior. Mas no caso do Brasil, do relacionamento do Brasil com a Argentina, eu não sei a sua opinião, Tanguy, mas me pareceu uma forma de colocar uma cereja no sundae do Alberto Fernandes, dizer: olha, a Argentina é uma prioridade, olha, o Brasil está junto com a Argentina, até como maneira de aumentar a popularidade do Alberto Fernandes no ano eleitoral, num ano onde ele está muito impopular na Argentina, e claro que o governo brasileiro teria interesse ou teria o desejo de ver Alberto Fernandes reeleito. E lembrando que não é a primeira vez que isso acontece. Recentemente, o Paulo Guedes, também no momento eleitoral, daquela vez com o Macri, que aí sim era mais próximo do Brasil, chegou a falar em projetos similares. Tal. A lógica era muito parecida. Ele Né? falou de Então, moeda única, foi até moeda mais única, exatamente. audacioso. Mais audacioso. Mas também, Daniel, a mesma coisa, né? Assim, vamos fazer um Sem projeto que dúvida. vai ser grande, hein? E aí você vê o que vai dar na eleição. Aquele era um momento de eleição na Argentina para ver se o Macri seria reeleito ou não, ou se a eleição cairia no colo do kirchnerismo, enfim, da oposição, o que acabou acontecendo. E o Paulo Guedes falou na época sobre o peso real. Né? Seria uma moeda única, o peso real. O pessoal arrancando os cabelos, pelo amor de Deus. Mas é importante entender qual é o momento político, qual isso acontece. Imagino que, enfim, eu não tenho muitas dúvidas disso. Acho que a chance de qualquer projeto desse para frente é muito pequena. É muito pequeno, até porque o Brasil tem questões a resolver, claro, está discutindo aí âncora fiscal, está discutindo qual vai ser a política econômica durante o governo Lula, só que a Argentina tem questões ainda mais profundas para discutir. A Argentina está com uma inflação de mais de 90% e uma inflação que deve continuar subindo nos próximos meses. A Argentina tem dificuldade de manter os seus compromissos externos em dia. Aliás, foi feito referência a isso no dia de hoje, que os exportadores brasileiros têm tido dificuldade de receber das suas contrapartes argentinas. Mas é claro, os argentinos não conseguem nem pagar as figurinhas, né, Tanguy? A gente falou sobre isso aqui no Petit Jornal. Tem havido escassez de dólares na Argentina. Como é que você vai pagar os exportadores brasileiros dos quais você comprou produtos se está havendo uma escassez de dólares na economia argentina? Você tenta, através da moeda comum, eliminar o dólar da jogada, mas é muito difícil eliminar o dólar da jogada dentro de uma economia argentina tão dolarizada, tão viciada em dólares e com uma moeda local, uma moeda nacional
com tamanho descrédito e com tamanha falta de credibilidade.